bilionária com decreto de Mourão no apagar das luzes. No último dia de governo, Mourão reduziu em 50% alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras, gerando impacto sobre contas de 2023. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT ingressou no Supremo Tribunal Federal, STF, com uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC, para garantir a legitimidade e a eficácia imediata de decreto que restabeleceu alíquotas de contribuição para os programas de integração social e de formação do património do servidor público PIS/PASEP, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS e outros tributos desonerados no apagar das luzes por Hamilton Mourão, Republicanos RS, vice-presidente da gestão anterior. O Decreto número 11.374/2023 assinado no primeiro dia da atual administração, revoga 3 peças assinadas em 30 de dezembro por Mourão, que exercia a presidência da República, uma vez que Jair Bolsonaro PL já estava fora do país, em viagem aos Estados Unidos. As medidas estabeleciam vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Entre os itens revogados pela nova norma estão: 1. Redução das alíquotas do PIS/PASEP de 0,65% para 0,33% e da COFINS de 4% para 2%, incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das contribuições. 2. Desconto de 50% para as alíquotas do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante e continua depois da publicidade. 3. Ampliação de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores PADISC, retomando o teto de 13,10% para o valor do crédito financeiro calculado sobre o dispêndio efetivamente aplicado em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Logo que assumiu o comando da Fazenda, o ministro Fernando Haddad PT disse que as medidas adotadas por Mourão causaram um prejuízo irrecuperável de até 15 mil milhões de reais, a não ser que haja uma suspensão das medidas pelo Judiciário. Já na ação declaratória de constitucionalidade, o governo federal alega que a redução de 50% nas alíquotas de PIS/PASEP e COFINS teria impacto orçamentário financeiro negativo estimado em 5,823 mil milhões de reais para o ano de 2023. Em tese, qualquer decisão que representa aumento de carga tributária precisa cumprir noventena, isto é, 90 dias de carência para passar a valer. Caso o raciocínio seja aplicado no caso concreto, as desonerações concedidas por Mourão poderiam vigorar por 3 meses antes de serem desfeitas, daí o impacto estimado pelo governo e o imbróglio gerado. Na ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União, AGU, salienta o caráter, completamente atípico, da situação em análise. Não há nenhuma hipótese fática ou jurídica anterior que se assemelhe à discussão contida nesses autos, o que demanda uma total particularidade para a compreensão da questão e sua consequente resposta, diz a peça. O cenário, em síntese, é o seguinte: o Decreto N-Grau 11.322/2022 entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2022 com previsão expressa de produção de efeitos somente a partir de 171/2023 avos, mas foi revogado pelo Decreto N-Grau 11.374/2023 avos, justamente nesta mesma data, com a manutenção do percentual das alíquotas anteriormente vigentes desde 2015, explica. Continua depois da publicidade. Não é difícil perceber que a redução de alíquota implementada pelo Decreto N-Grau 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia. Trata-se de uma disposição natimorta que não veio a produzir efeitos na esfera jurídica dos contribuintes, argumentam os requerentes. A União destaca que ao menos 279 ações impetradas por contribuintes, em um mês, para garantir o recolhimento dos tributos com as alíquotas reduzidas, sob a alegação de que o decreto assinado no primeiro dia de governo representa aumento de carga e precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. A
prática de negar-se aplicação ao Decreto N-GRO 11.374/2023 que excluiu do mundo jurídico o natimorto Decreto N-GRO 11.322/2022 implica afronta direta à Constituição da República e tem gerado quadro de incerteza e insegurança jurídica, além de comprometer severamente o equilíbrio das contas públicas, em razão da desarrazoada renúncia de receita, prosseguem os requerentes. O Decreto N-GRO 11.322/2022 pretendeu reduzir significativamente as alíquotas do PIS/COFINS na véspera da posse de um novo governo, interferindo direta e negativamente na arrecada nova da União, de modo que pode vir a comprometer a realização de investimentos estatais e a prestação de serviços públicos essenciais, salientam. A AGU pede a suspensão da eficácia de decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do decreto editado por Lula restabelecendo as alíquotas, o reconhecimento de não cabimento do princípio da anterioridade nonagesimal no caso analisado e a declaração de inconstitucionalidade do decreto assinado por Mourão, sob alegação de afronta aos princípios republicano, da moralidade e da proporcionalidade. O caso está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.